É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. Bem-vindo a D3 Veículos, a sua loja de confiança para veículos multimarcas novos e seminovos. Aqui você encontra o carro dos seus sonhos com qualidade e garantia. Com opções de financiamento e taxas competitivas, tornamos a realização do seu sonho ainda mais fácil. D3 Veículos, a revenda que oferece qualidade, confiança e o carro dos seus sonhos. Ligue agora mesmo para agendar seu test drive. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. Estamos de volta aí trazendo dicas sobre segurança. E tudo foi feito na prática, hein? Fomos para as ruas de São Paulo para saber o que acontece com o motorista e como ele pode sair das enrascadas do trânsito. Já começa aquela parte de prevenção, né? Eu tô nesta faixa, eu tenho que responder uma pergunta. Se esse carro não sair, eu consigo ir pro lado esquerdo, lado direito, sem dar marcha ré? Então eu tô numa distância segura. Essa é a distância segura, então? Sabe? Aqui eu saio para a esquerda ou para a direita sem precisar usar marcha ré. Mais próximo, eu vou ter que usar ré. Aí meu tempo de reação começa a prejudicar tudo. E vai aumentando a velocidade, é óbvio que eu vou controlando essa distância, né? E aqui olhando, esse ônibus já começou a dar seta. Ele vai cruzar, não vou discutir se está certo ou não, mas ele vai ter que cruzar. O que eu faço? Tira um pouquinho o pé do acelerador, não entre em conflito. Deixa ele ir, porque se você não fizer isso, você vai ser obrigado a frear, vai atrapalhar, interrompe o fluxo. Não adiantou para você? Não. E você desgastou mais o carro e o trânsito não melhorou? E aumenta o consumo. Toda vez que eu freio, eu tenho que acelerar mais para sair, entendeu? Então uma coisa também que não é ecológica. O ecológico é você dirigir suave no acelerador. Como aqui, olha, eu de longe já vi que o semáforo estava fechando. Eu já venho reduzindo a velocidade gradativamente, dá tempo de eu olhar no retrovisor se não tem um carro muito próximo, entendeu? Aí o cara cortou ali, o problema é dele, eu vou deixar a minha distância de segurança. Tá, a mesma distância que você falou há pouco, né? E aqui, como eu sei que vem muito moto na faixa do meio, eu já deixo um pouco do lado esquerdo, que é para deixar livre para moto. Bacana. Existe alguma regra clara, específica sobre como a gente deve se comportar em relação às motos? Eu sei que em algumas faixas na cidade já tem o espacinho deles lá na frente, mas como é que é a regra que no final do dia, nos corredores? Nos corredores, assim, é você deixar um espaço para eles, né? Nós estamos na faixa 1. Ele pode passar entre a faixa 1 e a 2, porque daí você está controlando. É que às vezes quem está na faixa 2 fica numa situação ruim, porque vem moto à esquerda dele e à direita. Aí complica, entendeu? Manzini, e no dia de chuva? Eu sei que hoje está maior sol. Quais são duas dicas assim simples para a gente poder se sair melhor? Eu sei que antecipar a frenagem pode ser uma boa coisa, né? Choveu, você tem que mudar o teu jeito de guiar, não adianta. Não é a mesma velocidade que você vai colocar no seco. Então fala, mas se é uma rodovia, eu estou a 100 por hora, quanto eu venho? Não dá para você determinar, você tem que começar a sentir seu carro, porque você não sabe o volume de água, não sabe as condições dos seus pneus, está escurecendo, você não enxergou uma poça d'água, aí é uma possibilidade até de aquaplanar, entendeu? Exatamente.
A outra coisa é sinalizar sempre. Olha aqui, ó, o pedestre. Veja, ele não tem calçada. Ele reduz a velocidade e passa longe. O cara está distraído ali, você não sabe se ele vai pegar um buraco, tropicar e cair na sua frente. Não adianta, o trânsito está parado. Reduz, deixa um espaço para ele. Foi exatamente o que nós fizemos, viu? Sim. Deslocamos o carro. Deixou seguro para ele, e para você também, né? Não tomar um susto do nada, de repente. Então, são coisas fáceis de você fazer, que melhora o fluxo, se cansa menos e o risco cai bastante. E essa coisa de dirigir pelo outro, né? Tentar ler o que o outro está fazendo, dirigir em grupo, né? De certa forma. Eu acho que isso é bastante importante, né? Não só fazer o seu certo, mas também tentar ver a harmonização da coisa. Como é que meu amiguinho aqui, meu vizinho tá dirigindo? Olha só, essa pessoa errou, ela saiu da extrema direita cruzando todas as faixas. É perigoso, mas não adianta, você não vou ensinar código de trânsito para ele, eu vou me cuidar. Tira o pé do acelerador e deixa a pessoa embora. Então você tem que, não é arriscar, é você administrar. Olhar, por quê? Existe um tempo. Enquanto o semáforo está vermelho, no sentido oposto, ele vai estar verde, ele vai estar amarelo e ele só entra no verde para nós quando entrou no vermelho na transversal. Sim. Então você tem que aproveitar esse tempo. Mas é sempre, tá vendo o semáforo, tem um carro muito próximo, começa a gerenciar. Vai tirando o pé do acelerador, sabe? Ou então acelera mais. A regra de ultrapassagem na cidade e na estrada é a mesma coisa? A regra é a mesma, você só pode ultrapassar em local permitido, é faixas seccionadas, né? Faixa contínua não pode, amarela pior ainda, porque é trânsito em sentido oposto. A diferença é que normalmente numa rodovia você tem uma velocidade média maior, né? Então a ultrapassagem tem que ser muito bem negociada. Por quê? Quando você está numa faixa, numa mão dupla, todas as vezes que eu estou ultrapassando, eu estou na contramão. E a contramão eu tenho que ficar o menor tempo possível. Olha aqui, ó, a situação do amarelo, tá vendo? Eu tô vendo, tô longe, deu tempo de parar. Sim. Tá vendo? Não precisei avançar. Mas é uma questão de você estar controlando tudo. E aqui, nós vamos falar, olha, eu tô na faixa do meio, normalmente é a faixa mais segura, porém tem um caminhão na minha frente. O que eu vou fazer? Vou esperar sair, começou o movimento, seta, e vou sair fora desse caminhão. Por quê? Porque ele está dificultando a minha visão. Eu não enxergo o que tem à frente, fica difícil de controlar. E não é seguro, mesmo numa estrada, eventualmente, você ficar atrás de caminhões, né? Não, pode cair uma carga. Exato. Então aqui, uma acelerada, você usa o motor, ó. Sabe, é um ponto de conflito, tira o pé, deixa ele embora. Então uma coisa, visão, tá começando a ficar ruim aqui. Por quê? Porque nós pegamos um pouquinho de água, não sei o que. É a hora que você tem que ter manutenção preventiva. Olha, o sistema de esguicho tem que estar funcionando bem. Tá vendo? Pra quê? Olha como melhorou a nossa visão. Se você está com uma palheta de limpador ruim, sem água no sistema, você não vai enxergar direito. Não enxerga direito, a probabilidade de acidente aumentou. Então cuidado nunca é demais. Fica com a gente que na próxima semana tem uma matéria sobre posicionamento correto para dirigir. Até mais. A seguir, eficiência e tecnologia na sua tela. Tigo 8 Pro e híbrido. E antes da gente sair para dirigir o Tigo 8 Pro híbrido, você tem que selecionar o modo de condução, que são dois apenas, modo normal ou esportivo. Para ter uma experiência mais flash desse cara aqui, vamos de modo normal. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa, acesse já ou baixe o app. Aqui na RWR Multimarcas, a sua satisfação é o nosso compromisso. Em nossa loja, você encontra uma ampla seleção de carros de diferentes marcas. Garanta o carro ideal para o seu dia a dia com conforto e funcionalidade.
Nossos consultores estão prontos para ajudar você a encontrar o carro perfeito. Visite a RWR Multimarcas, encontre o veículo que atenda às suas expectativas e faça uma simulação de crédito. Entre em contato conosco e garanta o seu veículo. A Web Motors é o clique que você precisa para encontrar seu carro. Carro de jogador caro, único dono, revisões em dia. Mas dá pra financiar pra jogador de fim de semana? É seu. É fechar negócio com rapidez e segurança e bola pra frente. Web Motors. É o seguinte, eu não vou falar que a Web Motors é o melhor lugar para você comprar, vender, financiar e cuidar do seu carro. Mesmo estando em um comercial da Web Motors, eu não vou falar. Insistam. Web Motors, para você encontrar a direção certa. Acesse já ou baixe o app.